Bom, hoje a gente vai continuar, onde está escrito ponto 4, que é o paramita da humildade e paciência, Kshanti Paramita. Então, é como se o Buda ele fosse introduzir para nós um tema muito importante, que é a paramita. Vocês vão ver mais adiante ele explicando como sendo um barco, né? Barco no sentido que nos pega numa condição particular, a condição confusa do samsara nos leva até a outra margem, a margem da lucidez, né? Então, o Prajna Paramita ele é descrito como um barco. Então, quando a gente faz o roteiro dos 8 pontos, por exemplo, a gente está atravessando o rio de uma margem até a outra, né? Então, ou seja, a gente quando começa olhando as coisas, a gente vê elas como separadas, elas têm propriedades delas mesmas e assim por diante. Aí a gente começa a treinar o olhar do Sutra do Coração, da coemergência, a gente se dá conta de que aquilo é algo totalmente inseparável da nossa própria mente. Aí quando essas fichas começam a cair, a travessia está acontecendo. Quando isso surge como uma naturalidade para nós, a gente atravessou para outra margem. Só que prajna é sabedoria. Como que seria a gente ver esse aspecto de lucidez aplicado a outras qualidades? Isso que diz respeito ao caminho do Bodhisattva. O Bodhisattva ele vai praticar generosidade moral, ele vai praticar isso. Só que aqui, esse texto é muito importante, né? Ele é muito profundo. Então o Buda ele vai introduzir, ele vai dizer assim, qual que é a maior forma de generosidade, né? A generosidade mais elevada que a gente pode imaginar. Então ele vai dizer a generosidade mais elevada que a gente pode imaginar, ou seja, inclusive está além da nossa imaginação, é a gente conseguir oferecer para o outro o reconhecimento da natureza livre dele mesmo. Ele reconhecer a natureza de Buda dentro dele, a natureza primordial da mente dele. Isso é como se fosse a maior dádiva, não só que a gente pode imaginar oferecer para alguém, que a gente pode se dar de presente, né? Mas aí isso é a generosidade. Aí vem a perfeição, o paramita da moralidade. Aí o Buda vai dizer, a perfeição da moralidade é não perder a visão. Por quê? Porque o aspecto da moralidade, ele diz respeito a uma dimensão da gente estar vendo uns aos outros como tendo propriedades particulares, né? Então é melhor a gente obedecer algumas regras, porque senão se chegar muito perto, essas propriedades particulares, se chegarem muito próximo, vai dar confusão. Então não tem lucidez ali dentro, né? Então todo mundo, a gente olha, tá todo mundo já pronto daquele jeito, né? A gente não se vê construindo as coisas. Então o Buda vai dizer, a perfeição da moralidade é a pessoa manter a visão da vacuidade. Agora, como é que a moralidade é quebrada, né? A moralidade ela é quebrada quando a gente olha para o outro e a gente olha para ele como tendo uma identidade fixa. Ou seja, a gente olha para o outro tem um rótulo. Então a gente olha e vê o rótulo próprio dele. O que a gente não percebe é que quando a gente olha para o outro, desde um rótulo, a gente também está se rotulando no exato momento. A gente se constrói, se rotula como aquele que está vendo o outro daquele jeito. Não tem como se safar assim, dizer, ah, ele é assim. Não. O fato dele estar surgindo para nós com essa cara é porque a nossa cara está daquele jeito. Né? Então é inseparável isso, né? Então, mais ou menos assim, quando a gente começa a olhar para a realidade e acusar a realidade que a gente se vê como sendo uma realidade dos infernos, é porque nós estamos ali dentro. É mais fácil dizer que a gente está tentando chamar os outros dos infernos do que a gente está apontando alguém dentro dos infernos. Porque é o lugar onde a gente já está vendo as coisas. Né? Então, a moralidade seria a gente não perder a visão da mente construindo as coisas. Né? Então, quando a gente perde isso, a gente olha e vê todo mundo com uma cara fixa, uma cara fechada. Né? E aí a gente perde a paz, porque o sofrimento começa a surgir, né? Ou seja, a gente olha uns para os outros, cada um com sua identidade fixa, como tendo aquelas qualidades ali, ou aqueles defeitos, e aí então os sofrimentos eles todos começam a surgir a partir disso. Esse sofrimento ele é uma perda também de uma perda da paz. Ou seja, a paz é o estado natural, a gente perde a paz quando a gente começa a olhar a partir das identidades. Então aqui vocês vão observar que é uma conversa interessante, porque parece que não tem muito a ver com o tema da paz. Porque a gente está acostumado a falar em cultura de paz, e sejamos da paz, né? A gente está acostumado com umas coisas assim.
Só que vocês vão observar que a paz, essa conversa de paz, se ela não tiver a dimensão profunda da identidade sendo contemplada, ela talvez seja simplesmente uma coisa tipo tolerância. A paz, na verdade, é um tipo de tolerância. A tolerância, ela é o quê? A tolerância, ela é como se fosse ela é um pavio mais comprido. Então, tu tem uma bomba que está ligada a algum lugar, só que o pavio a gente conseguiu esticar ele um pouco. Ele vai demorar um pouco mais para explodir. Mas não significa que não esteja um pavio ali que já está pronto para estourar em algum momento. Então, a gente tolera, vamos dizer assim, a gente aguenta aquilo. Mas, no fundo, a gente não concorda muito com o jeito que o outro está fazendo as coisas ou com a cara que ele está se apresentando, né? Então, ou seja, a gente vê aquilo tudo muito separado. Então aqui o Buda, curiosamente, ele usa uma conversa a partir das identidades, porque a fixação na identidade é o que nos retira da paz. Especialmente, no caso dos budistas, a identidade do praticante vai tirar ele da paz. Porque aqui o princípio da gente observar a identidade não diz respeito a uma identidade qualquer, apenas do samsara. A identidade espiritual é igual, a mesma coisa. Então é como se o Buda ele fosse usando uma habilidade de iluminar o materialismo espiritual que começa a surgir dentro do caminho como uma maneira de aprofundar essa noção da perda da paz. Só que ele não vai dizer materialismo espiritual, isso é uma expressão moderna do Trungpa, né? Uma coisa recente. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a sensação da pessoa estar avançando dentro do caminho, e cada sensação dessas da pessoa estar avançando dentro do caminho, se ela não cuida, ela começa a se formatar como alguém que agora chegou naquele estágio, né? A pessoa, a gente tem isso incutido dentro, né? Eu não sei quem é que inventou isso, quem é que começou, mas essa sensação de que a gente está progredindo. Aí tem um momento em que a gente muda de patamar, a gente subiu, né? Subir na vida, né? A pessoa subiu no caminho espiritual. Agora nós somos alguém, né? A gente já fez no mínimo um retiro, ou a gente já leu tantos livros, ou a gente já alguma coisa. Então tem essa sensação de que a pessoa agora ela é alguém. Por que ela sente que ela é alguém? Porque ela olha para os outros que não fizeram aquilo e pensa, eles não fizeram, eu fiz, logo eu sou isso. Aí a paz desaparece. Porque a pessoa tem ela tá um campo minado, né? Porque o primeiro que chegar perto dela e dizer, bom, eu não vejo nada disso em você. Pronto, se foi a paz. Assim que a gente perde a paz, né? Então ele vai usar uma habilidade interessante aqui, que é a habilidade do materialismo espiritual. Então essa conversa que ele está tendo aqui com o Subhuti, né? No início vocês vão ver que tem os níveis e tudo aqui, diz respeito a isso, né? Como que a nossa sensação de perda de paz, ela na verdade ela vem por uma vem pelo javali, né? Vem pela identidade. Isso é muito interessante. Então o Buda ele vai começar assim, né? Então ele pergunta para o Subhuti, ele diz assim: "O que tu pensa, Subhuti? Supondo que um discípulo tenha atingido o grau de Krotapana, entrou na corrente. Entrou na corrente e assim, ele se conectou com o Dharma. Ele está fluindo assim, né? Está praticando, né? Está indo bem, vamos dizer assim, né? Ele entrou na corrente. Então, quando a pessoa diz isso, né? Agora eu me tornei um praticante budista. Agora eu entrei na corrente. Nesse exato momento, a paz se foi. Por mais paradoxal que seja, a paz desapareceu. Por quê? Porque tem todos aqueles seres que não entraram na corrente. Aí tem aqueles que a gente tenta puxar para a corrente, a gente tenta algemar eles não vêm. Eles vão embora, se pudesse, né? Aí tem aqueles que a gente nem sabe, né, que a gente gostaria. Então a gente vê que agora, às vezes, a pessoa se torna até meio chata, porque ela quer consertar os outros a partir disso que ela descobriu. Ou seja, a paz desapareceu. X de fixação, apego, reconhecimento, assim por diante, né? O que vocês já devem ter visto, o que eles chamam as 8 preocupações mundanas, né? As 8 preocupações mundanas é totalmente isso, né? É uma descrição do conjunto que vem, que a gente não fica sabendo junto das identidades. Mas sempre que tem uma identidade, tem as 8 preocupações mundanas escondidas em algum lugar, né?
Mas aí o Buda está debatendo isso com o Subhuti, né? Aí ele diz assim, Subhuti, então vamos supor que um discípulo, assim, alguém, entrou na corrente, Krotapana. Ele poderia fazer asserções tais como, eu entrei na corrente? Ou seja, ele se achar assim, eu entrei na corrente. Aí o Subhuti já estava mais esperto, né? Ele diz assim, não, honrado dos mundos. Falando verdadeiramente, ele não entrou em coisa alguma. Vocês procurem, assim, quando vocês estiverem achando que vocês entraram em algum lugar, né? Tipo na corrente, vocês dão uma paradinha e olhem, assim, né? O que é que mudou? Vocês fiquem olhando assim, vocês parem e olhem, né? O que é que mudou? Aí o Buda diz, ele não entrou em coisa alguma. Nem a sua mente se distrai com tais concepções arbitrárias como forma, som, paladar, odor, tato, discriminação, que são os sentidos todos, né? Ou seja, o praticante, o verdadeiro que entrou na corrente, ele não se constrói como alguém que entrou na corrente. Ele não vai fazer um javali disso, uma identidade de alguém que agora entrou na corrente. Ele não vai entrar nessa fria. É devido a este grau de compreensão que ele está habilitado a ser chamado de Krotapana. E não porque agora, enfim, ele recebeu uma ordenação que reconheceram que ele entrou na corrente. Ou porque ele mudou o status lá no Facebook, treina na corrente. Vamos supor que tivesse esse status lá de opção para nós, né? É porque ele não tem uma concepção arbitrária dessas na mente, por isso ele pode ser chamado de alguém que entrou na corrente. Mas aí o Buda segue, né? Aí na sequência diz assim, o que tu pensa, Subhuti? Supõe que um discípulo chegou ao grau de Sakadagami, mais um retorno. Mas um retorno é assim, tem essa vida aqui, morre, tem mais uma e aí, puf, tudo resolvido. Tipo nós, assim, né? Poderia o Sakadagami fazer uma asserção arbitrária tal como eu atingi o grau de Sakadagami? Vocês imaginem o nível de realização, né? Porque ele sabe que só tem mais um retorno. O Sakadagami, assim, né? Então, vamos pensar, esse estágio, né? Aí o Buda diz assim, o Subhuti, né? Diz assim, não, por quê? Se entende que será uma vez mais, ainda que, falando verdadeiramente, não haverá renascimento neste mundo nem em qualquer outro mundo. É preciso saber disso que ele é chamado de Sakadagami. Então ele não vai imaginar que ele é uma identidade sólida, que falta só, tipo assim, ele está numa corrida e faltam só 100 metros para acabar. Então não é assim, ele imagina que ele é uma identidade que está quase lá, chegando em algum lugar. É justamente o grau de liberação da fixação a uma identidade chegando em algum lugar. E ele pode ser chamado de Sakadagami. Subjetivamente também, o que está implícito aqui, o que é interessante da gente olhar é o quão abrangente é a nossa prática de contemplar vacuidade com emergência. É uma coisa que está subentendida aqui. Por quê? Porque vocês observem, a gente quando começa a olhar esse tema da vacuidade, com emergência e assim por diante, a gente sempre começa olhando objetos, assim, né? A gente olha uma cadeira, e tu olha uma caneta, e tu olha uma foto de alguém, depois que tu já está mais forte, assim, né? A gente vai olhando essas coisas, mas essas coisas, a princípio, elas não se mexem, elas não falam, né? São, assim, coisas mais inertes, né? Vamos chamar. Agora, a gente pode ser que a gente esqueça que tem uma vastidão de coisas para a gente olhar que elas também são vazias. A gente só não está se dando conta ainda. A pessoa se dá conta que mesmo vida e morte, elas estão incluídas dentro disso. Os seres todos, eles estão incluídos dentro disso. O universo, a galáxia está incluída dentro disso. Tudo. Então a vacuidade, embora ela pareça que vá fazendo sentido para nós, num sentido um pouco mais cognitivo, numa relação mais próxima, que a gente vai olhando com objetos e assim por diante, isso serve para tudo.
Então, o Sakradagami, ele tem essa realização. Ele sabe que a vacuidade é algo que é a essência, a natureza de todas as coisas, e não apenas de objetos que a gente vai tendo dentro dos roteiros. Mas aqui ele já expandiu essa visão para tudo. Então tem o Sakradagami, mas aí tem um último, né? Tem o Anagami. Aí o Buda diz assim: o que tu pensa, Shubhuti? Supõe que um discípulo atingiu o grau de Anagami, nenhum retorno mais. Ele já está na última, né? Assim, falta praticamente nada, assim, tem se fosse praticamente zero de resquício kármico para exaurir, né? Poderia o Anagami manter sua mente concepções tais como eu atingi o grau de Anagami? Ou seja, ele se construir como Anagami, né? Aí o Shubhuti diz: não, honrado dos mundos. Porque pelo grau de Anagami há o significado de que ele jamais retornará. Ainda que, falando verdadeiramente, aquele que atingiu esse grau nunca alimenta tais conceitos arbitrários. E é justamente por essa razão que ele está habilitado a ser chamado de Anagami. Ou seja, não é porque tem uma identidade que agora acumulou alguma coisa. É justamente um grau de liberação de um processo de uma identidade agarrando coisas. Isso é liberação. Tu não consegue encapsular isso. Essa lucidez, ela não pode ser enfiada dentro de uma identidade. Por isso que se diz essa dimensão de lucidez, ela é semelhante ao espaço. Ela não tem alguém ali, semelhante ao céu. Aí o Buda é interessante, né? Porque quem está dando o ensinamento é o Shubhuti, né? O Buda ele só faz perguntas. A gente pensa, bom, devia ser o contrário, né? O aluno, né, meio tonto que faz pergunta para o mestre responde. Não. Aqui quem fala tudo é o Shubhuti. Aí o Buda de novo. Né? Shubhuti, o que pensa, Shubhuti? Supõe que um discípulo ele atingiu o grau de Arhata. Poderia ele manter na sua mente concepções arbitrárias tais como eu tornei-me um Arhata? Eu me formei, né? Uma coisa tipo assim, né? Eu me formei, eu fiz um curso, levou um tempão, tinha um monte de prova, e tinha os exames, aí depois tinha que estágio, né? Tinha um tempão de estágio, horas para cumprir, né? Eu fui avaliado, tive prova, né? Aí, enfim, teve o dia do diploma, né? Eu tornei-me um arhat, né? Vamos pensar. Então tem um processo de formação assim meio fordista dos praticantes, e aí eles vão se tornando alguma coisa. Então é assim que a gente imagina no Sansara, né? Isso é uma treta espiritual. Ele funciona assim. A gente imaginar que o caminho assim é uma furada. Aí o Shubhuti, esperto, diz: não, por quê? Porque falando verdadeiramente, não há tais coisas como alguém inteiramente liberto. Porque o inteiramente liberto é justamente a liberação desse processo de alguém, de ser alguém, de se identificar com alguma coisa que seja. Né? Essa é a liberação. E não o congelamento dentro de alguma coisa. Né? Eu não sei se vocês lembram, isso é um pouco estranho essa conversa, né? Eu sei. Mas todo o Sutra ele vai voltar para esse ponto. Eu não sei se vocês lembram daquele um documentário que chama Yogis do Tibete. Vale a pena, quem não assistiu, vale a pena olhar. Eu não sei se tem tradução para português, mas vale muito a pena olhar. Tem uma cena com um yogi, eu não lembro o nome dele agora, um yogi, assim, inacreditável. Eu acho que ele já estava uns 30 anos para mais em retiro, né? Eles vão na caverna dele filmar ele. Já é um velhinho. E a câmera, aí tem um momento que ele olha bem fundo na câmera, assim, eu acho muito impressionante, né, um tibetano. Ele olha bem fundo na câmera, assim, direto, ele diz: eu sei que vocês olhando aí para mim, eu pareço humano. Mas aqui por dentro, ele diz assim, aqui por dentro é bem diferente.
É muito interessante. Então, humano é só para vocês aí que estão olhando, mas aqui por dentro, isso aqui é bem diferente. Então é isso. O documentário se chama Yogis do Tibete. Acho que alguém botou aqui no bate-papo que tem a Norine está dizendo que tem legenda. Vale a pena assistir. Aí tem essas figuras assim, né, que tem essa realização aqui. Então ele não acha que ele é alguém, não acha que ele enfim chegou lá. É justamente a liberação desse processo dual fixado, né? É isso que é a liberação. Então ele diz assim: estivesse um discípulo que tenha atingido este grau de liberação, alimentando no interior da sua mente concepções arbitrárias, tais como eu tornei-me um arhat, ele logo estaria discriminando coisas tais como a sua própria identidade, a identidade dos outros, seres vivos e uma alma universal. Ou seja, ele já estaria dentro do ambiente dual, né? Ele já está dentro do ambiente separativo. Aí todo mundo tem um rótulo próprio, aí tem os impulsos próprios e a confusão samsara, né? Aí o Subhuti diz assim: ó abençoado Senhor, tu disseste que eu atingi o samadhi da não asserção e por isso atingi o clímax dos estágios humanos. E devido a isto eu sou um arhat. Então ele tá, aqui é interessante, o Subhuti está contando um elogio assim que o próprio Buda deu para ele, né? Que, ou seja, o Buda reconheceu uma realização no próprio Subhuti, né? Então ele reconheceu que o Subhuti tinha atingido esse grau de realização, que é o samadhi da não asserção. Obrigado. E que por isso ele tinha atingido o clímax dos estágios humanos. Isso não é liberação, ele não estava iluminado, mas enfim, ele foi longe, né? Ele era um arhat. Agora vocês observem como isso aqui é interessante, né? Porque o Subhuti diz assim: se eu tivesse alimentado no interior da minha mente o pensamento, eu sou um arhat, livre de todo desejo. Imagina, ele atinge a realização. Agora, se ele pega essa realização e ele encapsula numa identidade de alguém que eu cheguei lá, pronto. Aí cada javali, ele tem uma cobra e um galo a tiracolo. Não sei se vocês lembram do Centro da Roda da Vida. Porque cada identidade, tu tem um galo que tu precisa ficar trabalhando para manter ela em pé, e tu tem uma cobra ali meio escondida que, enfim, a primeira escorregada que acontecer, a gente dá o bote. Então isso seria o problema, né? O materialismo espiritual a partir da realização. Aí o Subhuti diz: não, eu não caí nessa. Se eu tivesse alimentado no interior da minha mente o pensamento, eu sou um arhat livre de todo desejo, meu senhor não poderia ter declarado que Subhuti enche-se de satisfação na prática do silêncio e tranquilidade. É bonito, né? Para nós, isso é totalmente o oposto assim, do materialismo espiritual que a gente vê na internet, né? Então tem aquelas fotos assim bonitas, né, das pessoas em posição de lótus, assim, no pôr do sol. É tudo meio clichê, assim, né? Posição de lótus, no pôr do sol, uma montanha ao fundo, na beira da praia. Sempre tem alguém chegando em algum lugar que quer que os outros... Enfim, a pessoa postou porque ela quer que alguém veja alguma coisa, né? Então tem um aspecto de reconhecimento sutil, né? Então o Subhuti, ele bota a luz nisso, né? Então era justamente porque ele não se achava que tinha chegado naquela realização, ele podia ser chamado como alguém que tinha aquela realização. Se vocês lembram, o último obstáculo que o Buda teve antes de atingir a iluminação é o fato de que quando ele atinge, ele estava assim, né? Tinha driblado o goleiro, estava na linha do gol, assim, não tinha ninguém ali, não tinha como errar o gol. Mara apareceu para ele e diz: que maravilha, só você consegue isso. Aí por um momento ele parou, aí ele se deu conta que não, que isso era a natureza de todos os seres. Agora, se ele tivesse caído, bom, não estava ferrado, a gente agora estaria fazendo qualquer outra coisa, né? Quarta-feira à noite, imagina. Agora o Buda não caiu. Ele viu que aquilo era a pegadinha do Sansara, né? O fato da gente reconstruir aquilo por dentro de um eu, uma identidade, né? Então ele não fez isso.
Agora tem uma inversão, vocês observem que é uma inversão interessante, porque agora começa um processo do Buda falando dele mesmo, né? Então até agora tinha o processo dos praticantes, né? Ou seja, os praticantes que estão no caminho, então é como se fosse uma trilha espiritual dos praticantes. Então a gente vê, tudo bem, eles estão lá, né? Mas e o Buda? Como é que é com o Buda, enfim, né? O Buda é alguém que chegou a algum lugar ou não? Então agora o jogo, o diálogo agora, o foco é no próprio Buda. Como é que o Buda lida com essa questão, né? Isso aqui é interessante. Aí ao invés do Buda simplesmente dar uma palestra assim, bom, eu sou abençoado, eu lido desse jeito, ele começa a perguntar para o Subhuti. Aí ele diz assim, o que tu pensa, Subhuti? Quando o Tathagata, numa vida prévia, estava com o Buda de Pankara, não tem essa história, né? Que o Buda Shakyamuni é o quarto Buda dessa era. Mas antes do Buda Shakyamuni teve outros Budas, né? Essa era que a gente está é uma era que vão surgir 1001 Budas. O Buda Shakyamuni é o quarto. Depois do Buda Shakyamuni vem o Buda Maitreya. Anteriormente, o Buda Shakyamuni, né, o terceiro Buda, ele chamava de Pankara. Então tem uma história que se conta que o Buda, enquanto era um praticante, tipo nós, assim, nessa era do Buda de Pankara, ele era um asceta. Ele já era um praticante, se chamava Sumedha. Ele vivia numa vila e ele estava vivendo nessa vila numa era, num momento, assim, numa época em que o Buda, esse de Pankara, ele estava vivo também. E ele estava passando por ali. Então, quando a comunidade, essa vila, descobriu que o Buda de Pankara estava chegando, né? Estava vindo já, caminhando. Eles decidiram arrumar tudo para receber o Buda. Então, vai lá, vão varrer a rua, vão botar as bandeirinhas, né? Todo mundo se arrumasse. E o Sumedha, quando vê aquilo, ele pensa, tem que arrumar as estradas, né? Coisa tipo do Dyer, assim, né? Pá, tem muito buraco aqui, nós vamos ter que tapar os buracos. Aí ele começa a trabalhar para arrumar as estradas. Mas aquilo não funciona totalmente. Aí quando ele vê que o Buda tá vindo e tem uma poça d'água, assim, tem um lamaçal assim no meio da estrada, ele bota o manto dele no chão pro Buda de Pankara pisar em cima. Aí o Buda de Pankara pisa em cima do manto e olha pro Sumedha que tá parado assim do lado. Aí ele se vem assim, né, dá um clique, né, um tchan. Aí nesse momento que o Sumedha, né, olha pro Buda de Pankara e ele fica completamente maravilhado com aquilo. E aí ele, naquele momento, ele faz o voto de, numa vida futura, atingir a iluminação igual a do Buda de Pankara e trazer benefício a todos os seres. Né? Então, se diz que nesse momento ele faz o voto de Bodhisattva, né? O voto de Bodhicitta. E aí o Buda de Pankara segue. E o Sumedha segue praticando até se tornar o Shakyamuni. Né? Então tem esse encontro que acontece. Né? Aqui ele não explica, mas essa frase diz respeito a isso. Né? Então, quando o Tathagata, numa vida prévia, estava com o Buda de Pankara, ele recebeu algum ensinamento definitivo ou atingiu algum grau definitivo de disciplina, devido ao qual, mais tarde, ele veio se tornar um Buda? Ou seja, a pergunta dele é assim, eu recebi alguma coisa dele e foi por disso que eu recebi, eu me tornei um Buda, né? Que é o jeito que a gente olha desde o Sansara, né? O que ele me deu? Então, é como se houvesse algo grosseiro, algo que a pessoa, mesmo que diga sutil, mas tem alguma coisa que dá para o outro. Então, foi assim que aconteceu? Aí o Shubhati diz, não, não é honrado dos mundos. Quando o Tathagata ele era apenas um discípulo do Buda de Pankara, falando verdadeiramente, ele não recebeu qualquer ensinamento definitivo. E nem alcançou, nem atingiu qualquer excelência definitiva. É justamente um grau de liberação, de liberdade frente às aparências. E não que ele recebeu alguma coisa que agora ele guardou e aquilo então virou, né? Não é assim. É justamente uma liberação desse processo. Daí ele segue. O que tu pensa, Shubhuti? Os bodhisattvas, mahasattvas, eles embelezam as terras de Buda? Para onde eles vão? Não honrando os mundos. Pelo menos isso eles podiam fazer, né? Não é nem isso.
não honrado dos mundos. Por quê? Porque aquilo que o Senhor quer dizer pela expressão embelezamento das terras de Buda é uma mera figura de expressão. Por que é uma figura de expressão? Porque embelezamento sempre é uma coisa um pouco paradoxal, né? O que embelezamento para um, para outros não é. Ou seja, sempre é um critério que não é um critério em si mesmo. Ele sempre é um pouco contraditório, né? Então, ou seja, o Buda não está dizendo que há algo concreto que está acontecendo. Né? Simplesmente um jeito de falar. Aí o Buda continua, né? É o Buda falando agora. Porque esta razão, Subhuti, as mentes de todos os bodhisattvas deveriam ser purificadas de todos os conceitos relacionados aos fenômenos de visão, audição, paladar, olfato, tato e discriminação. Eles deveriam usar as faculdades mentais de modo espontâneo e natural, sem qualquer condicionamento a conceitos provenientes das experiências dos sentidos. Eu não sei se vocês lembram, mas o sutra começa desse jeito, né? O Subhuti se levanta e ele pergunta como é que a gente pode ajudar as pessoas a acalmar os pensamentos compulsivos e os desejos obsessivos e elas, enfim, poderem fazer alguma coisa da vida. Né? Aí a primeira instrução que o Buda vai dar para o Subhuti lá no início do sutra é justamente essa. Olha, a primeira coisa, você deveria gerar um grau de liberdade a tudo aquilo que suja olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, senão você está ferrado. Você vai simplesmente seguir reagindo, respondendo. Então aqui ele de novo retorna para esse ponto, né? Eles deveriam ter um grau de liberdade em relação a isso. É super importante, né? Porque, do contrário, a nossa visão, o nosso movimento ele fica muito estreito, né? Ele fica por coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. É muito estreito isso. Então aqui ele está ampliando isso. Aí o Buda segue, né? Subhuti. Supondo que um homem ele tenha um corpo tão grande quanto o Monte Sumero, o que tu pensa, Subhuti? Seria esse corpo considerado grande? Então, o Monte Sumero é grande. Extraordinariamente grande, honrado dos mundos. Porque aquilo que o Senhor quer dizer com a expressão a grandeza do corpo humano não é limitado por qualquer concepção arbitrária, seja qual for. Assim, isso pode ser corretamente chamado de grande. Ou seja, ele não tem uma ideia fixa do que seja grande. Grande é assim, 2 metros. Não, ele não acha isso. É grande. Mas ele não vai delimitar aquilo, não vai ter um nível de arbitrariedade, né? Um nível de resistência àquilo. Porque, enfim, grande é uma coisa um pouco complexa de explicar, né? Porque é grande para um lado, não é para o outro, assim vai. Aí o Buda volta. Sobre o que foi dito anteriormente a respeito do terceiro paramita da paciência. O Tathagata não mantém na sua mente quaisquer concepções arbitrárias dos fenômenos de paciência. Ou seja, ele não imagina, ele não vai oferecer uma, como se diz, uma definição conceitual. Paciência, 2 pontos. Tarará. Porque aí o que acontece? Ele nos coloca num brete. Aí fica todo mundo imaginando como é que eu faço para me encaixar nisso. Aí vira um problema. Essa muitas vezes é o problema que a gente tem com o caminho espiritual. Porque os caminhos espirituais, se a pessoa não tiver um grau de lucidez com relação a isso, ela começa a imaginar que ela precisa se encaixar em alguma coisa. Do tipo, bom, agora esses budistas eu acho que são vegetarianos, né? Bom que eu seja vegetariano, mas a pessoa não está muito afim. Aí eles pensam, pai, eu acho que eles acordam cedo de manhã, parece que eles meditam de manhã. Aí a gente começa a criar uma definição estática, uma definição particular. Aí fica parecendo que se a pessoa conseguir se adaptar e se enfiar dentro daquilo, então ela agora se tornou aquilo. Então, isso é assim com qualquer coisa. Então, o Buda ele evita fazer isso no sentido absoluto, porque no sentido absoluto tu não consegue fazer isso. No sentido relativo, tudo bem, a gente vai ter algumas definições que a gente usa como base, né? Mas nesse sentido mais amplo aqui não tem. É simplesmente uma liberdade com relação à dualidade dos fenômenos. Então ele vai dizer isso. Ele meramente se refere a isso como terceira paramita. Por quê? Porque quando em uma vida prévia o príncipe Kalinga cortou a carne de seus membros e do seu corpo,
Mesmo então, o Tathagata permaneceu livre de ideias tais como sua própria identidade, a identidade dos outros, seres vivos e uma alma universal. Porque se durante esse sofrimento ele tivesse alimentado quaisquer dessas ideias arbitrárias, inevitavelmente teria caído em paciência e ódio. Então aqui o Buda ele dá uma transmissão muito curta e muito direta para nós, né? Então se conta essa história que numa vida anterior, o Buda ainda não era o Buda, ele era um praticante, e ele chega num lugar e tem esse príncipe Kalinga que é um esquartejamento, né? Ele não só mata o praticante, ele se esquarteja, ele corta em pedaços, assim, é um horror aquilo, né? Isso está nas histórias do Jataka, né? Esse esquartejamento do Buda, assim, enquanto não era Buda ainda, era praticante, mas enfim, um troço horrível, né? Que aconteceu. E vocês observem como é que ele lida com isso, né? Ele não vai fazer um movimento que vai cobrar a justiça do príncipe Kalinga, ele não vai, nesse contexto aqui, ele não invalida isso, mas nesse contexto aqui ele faz uma outra coisa. Ele diz assim, mesmo quando o príncipe Kalinga fez isso, onde é que estava a mente dele enquanto isso estava sendo feito? Esse que é o ponto. Então ele diz assim, o Tathagata permaneceu livre das ideias da sua própria identidade, porque ele sabia que ele não era o corpo. Ele não estava preso à ideia de que ele era o corpo dele. Então ele não tinha o sofrimento correspondente ao que estava acontecendo com o corpo, porque ele não tinha um processo de identificação, fixação, reificação com o corpo. Portanto, ele estava livre desse sofrimento. Ele estava livre da sensação de identidade dele, seja qual fosse a identidade. Ele não estava acreditando que ele era aquilo, né? Então ele não tinha o sofrimento correspondente àquilo. Identidade dos outros. Ele também não congelou, condenou o Kalinga por estar fazendo isso. Ele não entrou nisso. E assim por diante. Por quê? Porque se durante esse sofrimento ele tivesse alimentado quaisquer dessas ideias arbitrárias, ele inevitavelmente teria caído em paciência e ódio. Então ele não caiu. Claro, é um nível de prática bem avançado. Mas ele deu esse testemunho aqui, né? Ele não caiu nisso. Além disso, Shubut, eu lembro que durante minhas 500 vidas anteriores, eu usei vida após vida para praticar paciência e olhar minha existência humildemente, como se eu fosse um santo chamado para sofrer humilhações. Então, você diz que nas histórias do Jataka também, né? O Buda, ele antes de atingir a liberação, ele passou 500 vidas praticando paciência. Um processo interessante, né? Porque 500 vidas significa assim, ele passou muito tempo contemplando esse aspecto da identidade, da liberação da identidade e de como que a paz desaparece quando a fixação da identidade surge, né? Então ele não tinha esse ponto, né? Então ele dizia como se eu fosse um santo chamado para sofrer humilhações. Mesmo então, a minha mente estava livre de quaisquer desses conceitos arbitrários de fenômenos, como minha identidade e a identidade dos outros seres vivos e uma alma universal. Por quê? Porque o que ele está querendo dizer, assim, se tem alguém, acabou a liberação. Mais ou menos isso, né? A liberação, ela vem justamente com a extinção de alguém atingindo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, ou evitando outra. A liberação é justamente a extinção desse processo. Isso é liberação. Então ele diz aqui, ele passou muitas vidas contemplando isso em meio às dificuldades que vinham acontecendo com ele, né? Então ele não foi desenvolvendo uma habilidade de escapar das dificuldades, mas ele foi contemplando o aspecto mais amplo diante daquilo que estava acontecendo. Então ele não afundava naquilo, né? Ele não tinha um sofrimento correspondente. Muito impressionante isso. Então ele diz assim, o Sr. Buda continuou, Shubut, e caso haja entre os discípulos cheios de fé, alguns que ainda não amadureceram seu karma,
e que irão primeiro sofrer a retribuição natural das ações cometidas em vidas prévias, sendo degradados para um domínio inferior da existência, possam eles aplicadamente, cheios de fé, observar e estudar essa escritura. E devido a isto serem desprezados e perseguidos pelas pessoas, seu karma imediatamente amadurecerá e eles prontamente atingirão a Nuttara Samyak Sambodhi. Eles atingirão a iluminação. Isso aqui é um pouco estranho, né? Parece estranho na perspectiva do Sansara. Mas isso aqui significa assim, se diante de uma situação muito difícil, muito desafiadora, intensa, perturbadora, né? E tudo aquilo que a pessoa considera assim injusto, né? Degradante. Se no meio de uma situação dessas a pessoa conseguir manter essa visão, ela purifica o karma numa velocidade assim, incomparável. Então ele diz isso. Ou seja, dentre os discípulos cheios de fé, aqueles que o karma ainda está vindo, né? Ou seja, a gente aprontou, não lembra, né? Está guardado. A conta está chegando. Se quando a conta chegar, a gente manter essa visão, a gente purifica estoques de karma gigantes. E no meio de uma situação dessas, a pessoa pegar esse sutra, mergulhar nele e reconhecer a natureza da existência do que está acontecendo, a natureza da realidade dela, então o karma, ele imediatamente amadurecerá e vai se extinguir. E eles prontamente atingirão a liberação. Por quê? Porque o sofrimento, ele vem da intensidade da identificação. Então, vocês observem, quanto mais intenso for a identificação, o sofrimento, ele é simétrico à intensidade do apego que a gente tem. Isso é matemático. Então, quanto mais liberta a pessoa tiver de uma intensidade de identificação e fixação, mais leve ela vai passar por isso, né? Ele diz assim, Shubhuti, eu me lembro que muito tempo atrás, inumeráveis assankhas de kalpas antes do advento do Buda de Pankara, sem que qualquer falta tivesse sido cometida por mim, eu servi e reverenciei e recebi instrução espiritual e disciplina de 804 milhares de miríades de Budas. Ou seja, ele é um praticante há muito tempo, né? Isso que ele está dizendo. Foi praticante por muito tempo. Né? Ainda assim, se um discípulo, nas longínquas épocas do último kalpa deste mundo, observar cheio de fé, estudar e pôr em prática os ensinamentos desta escritura, as bênçãos que por isso vier a ganhar excederão em muito aquela adquirida por mim durante esses longos anos de serviço e disciplina sob orientação de tantos Budas. Sim, isso excederá o meu pobre mérito na proporção de 10 miríades para um. Sim, ainda mais, como incontáveis miríades para um. Por quê? Porque essa, como ele chama aqui, escritura, ela explode o samsara. Ela transcende o samsara. Não sobra nada. Enquanto que nesse tempo em que 804 milhares de miríades de Budas ele serviu, ele estava fazendo aquilo dentro de um contexto separativo, em que ele era alguém ajudando alguém, portanto, alguma coisa estava sendo acumulada, assim, um mérito estava acontecendo. Isso é incomparável. A pessoa decolar do samsara e da pessoa fazer tudo direitinho dentro do samsara. Então, por isso que ele fala, mesmo ele, naquela época, que estava na frente do Buda, e nós aqui num calpo aqui, que o Buda, sabe lá se passou mesmo, né? A gente nessa distância toda, mas a gente pegar essa visão e olhar, então o mérito, ele diz aqui, é incomparável. Só que ele não termina aqui, né? Você viu que ele é esperto, ele diz assim, o Senhor Buda continuou, Shubhuti, em contraste ao que eu falei, sobre a inestimável bênção que virá aos discípulos aplicados que observarem e estudam essa escritura. Mesmo neste longínquo último kalpa, eu preciso dizer a ti que outros, ao ouvir esta escritura, ficarão com suas mentes confusas e não acreditarão. Pois é, isso pode acontecer, né? Por quê? Porque a pessoa, ela pode ser acusada de tudo, né? Indolente, ela pode estar sendo acusada de
ser insensível, né? Ela pode ser acusada de ser uma pessoa meio paradona, assim, meio inerte, né? Ela pode ser acusada de tudo. Tem pessoas que vão olhar para isso aqui e vão dizer, isso aqui é uma loucura, imagina, tá tudo isso acontecendo, tu vai ficar aqui parado agora? Então, tem esse problema, né? Ainda assim, Chubut, tu deveria lembrar que da mesma forma que o Dharma dessa escritura transcende o pensamento humano, também o efeito e resultado final do seu estudo, da sua prática, é inescrutável. Ou seja, só o fato da gente estar, no mínimo, chacoalhando a visão que a gente considera assim da normose da vida, da normalidade das coisas e do jeito de pensar e de olhar dentro de um ambiente como esse que ele nos oferece, isso produz um mérito que é incalculável. A gente não consegue muito bem imaginar que direção que isso pode fazer a gente em nossa vida. Não quero preocupar você, né? Mas essa escritura transcende o pensamento humano. Então, o resultado, o efeito final, ele também vai transcender a sensação de humanidade. Então, mesmo o fato da gente acreditar que a gente é um ser humano, isso também vai ficar um pouco estranho. Isso é que já não ficou, né? Mas faz parte do processo, né? Porque essa dimensão, ela não é humana, ela transcende isso. Né? Os parâmetros, eles todos ficam muito pequenos, né? Mas a gente vai parar por aqui, né? Que é o parâmetro da paciência. Na semana que vem a gente segue, tem energia constante semana que vem. Dizendo perseverança. Acho que a gente podia conversar um pouco, né? Esse trecho aqui foi relativamente longo, né? Talvez a gente conversar um pouquinho. Foi eu, cara. Tá ouvindo? Oi, Oi. tô te ouvindo. Uhum. Me veio uma coisa quando você começou a falar que eu não tinha ainda, não sei, não tinha me surgido ainda quando eu fiz a leitura do texto. E acho, não sei se tem um equívoco aí, mas essa coisa dele colocar a questão de como se fosse uma graduação pessoal dentro dessa sabedoria, dessa paramita, é uma coisa meio que assim, para evidenciar que quando surge, ou quando a gente perde a paciência ou a aceitação do outro, é como se a gente se colocasse num lugar superior, como se a gente se visse numa graduação maior, entendeu? Eu falei, mais ou menos isso que ele está querendo evidenciar quando ele vai falando dos graus de. Né? Porque, independente da gente ser realizado, mas toda vez que eu perco a paciência com alguém, de certa forma eu estou me vendo numa situação um pouco superior ao outro. É mais ou menos isso. Com certeza. É. Porque na Porque a primeira. identidade é assim, a gente cobra alguma coisa do outro, ou seja, a gente não está olhando para o outro no lugar dele, a gente está olhando para o outro num lugar que é uma imagem interna. Não é o outro, é uma imagem. A gente confunde, a gente mistura essa imagem com a realidade. Seja a realidade um objeto, uma pessoa, o que for. Aí a paciência ela desaparece, porque a pessoa está correndo atrás disso. Né? Ela já delegou, ela já entregou ali, por dentro da dualidade, ela já entregou a paciência dela. Já se foi. Porque ela tá jogando, ela passa a jogar um jogo. Só que, por exemplo, uma coisa interessante das relações é assim, a gente começa a jogar um jogo que a gente não conta pro outro. Nem sempre a gente conta todas as regras. Começa a surgir uma coisa um pouco implícita, assim, mas é óbvio que ele vai saber isso, que ele vai se dar conta. A gente começa a imaginar uma série de coisas, assim, mas a gente nunca sentou, talvez, com outra pessoa e contou para ela, tipo, olha, é assim, nós estamos jogando um jogo. A regra é essa. Eu faço isso, você faz aquilo. Eu não faço isso, portanto você não faz aquilo. Se eu quiser fazer, então, tarará, mas você não. Se você quiser fazer, bom, nós vamos ter que conversar, porque esse tipo de coisa não surge, sempre fica numas entrelinhas, assim, né? E assim por diante. Só que aqui ele não vai explicar isso, né?
como ele estava falando para praticantes graduados, ele vai usar o próprio ambiente que a Sangha transita, que é esse ambiente de alguém que está num caminho para atingir a iluminação. As palavras, elas nos pegam, né? Alguém que vai atingir a liberação. A palavra é um pouco capciosa, né? O jeito que é colocado. Mas ele pega justamente essa coisa capciosa e ilumina, né? Para mostrar como que isso, na verdade, é um jeito de explicar que serve para qualquer outra coisa. Né? Qualquer relação é assim. Não é uma exclusividade dos budistas nesse caso. Não. Isso é só um exemplo que ele usa. Né? É porque eu me lembro dos anteriores, os exemplos que ele dava para quebrar essa visão dual, era toda do que a gente via fora, dos tesouros, da identidade do outro. E nessa ele fala da própria. Né? É. A interpretação que a gente tem da gente mesmo. Né? E aí isso é uma prática do outro. Né? Não deixa de ser o mesmo tema, sabe? Porque é isso, né? Quando a gente fala de um objeto, o sujeito fica sempre escondido, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do outro, a gente não está se vendo na construção do outro. Só que da mesma forma, quando a pessoa começa a falar aparentemente de si, é como se o outro, ele vai junto, mas a gente não está jogando luz nisso, mas ele está lá. Então não tem como falar de si sem tu estar falando do outro junto. Não tem como escapar disso. Do mesmo modo que tu tem como falar do outro sem falar de si. Agora ele inverte, mas ele está falando a mesma coisa. Ele só joga a luz na outra esfera, vamos dizer assim. Né? Mas o jogo é o mesmo. Então, do mesmo modo que quando tu está falando do outro, tu está falando de si mesmo, quando tu está falando de si mesmo, tu está falando também do outro. Tu não consegue separar as coisas. Né? Então, ele só ele escolhe onde é que ele vai jogar a luz, né? Então, aqui é interessante, aqui ele vai pegar a identidade do praticante. Porque é curioso, a gente perde a paciência por causa das identidades, né? A pessoa diz, olha, eu não aguento mais, eu esperei muito tempo, já deu, cansei. Não tem uma identidade ali que não aguenta mais, perdeu a paciência. Eu perdi a paciência. É sempre uma identidade que perde a paciência. Então ele vai pegar, esse é o problema, a identidade. Assim que a paciência se vai. É como se a gente não... A gente fala em cultura de paz, mas assim, cá entre nós, né? A coisa só vai funcionar o dia que a gente conseguir olhar com esses olhos, né? Porque até lá, o Sansara não tem... Vai ser sempre uma coisa meio estranha acontecendo, né? Um pouco uma coisa estranha. Porque vão ser sempre identidades estanques que estão olhando para seres estanques e cada um tem uma cara que não quer mudar e que o outro é meio assim, porque ele nasceu assim e não tem como mudar e assim por diante, né? Então, nós vamos se tolerando, mais ou menos, assim, né? Uns mais, outros menos, né? Mas assim, eu sempre vou ficar meio estranho. Né? Por quê? Porque o aspecto dessa dimensão da identidade, ela não foi iluminada. A gente precisa iluminar isso. É um jeito totalmente diferente de falar em paz, né? Eu acho isso aqui interessante. A gente não encontra em qualquer lugar, né? Henrique? Oi? Oi. É difícil, assim, é como eu te falei no e-mail, né? É a terceira vez que eu estudo esse sutra, eu acho que, sei lá, vai ter mais umas 500 vezes aí para estudar esse sutra. Ele não é difícil de você entender, mas você olha para isso como uma coisa tão distante. Até você tirar várias camadas de identidade, você conseguir olhar que no final
é nada. E que, porque ele está jogando o tempo inteiro, não é, não é, e não deixa de ser, mas não é. E tem uma hora que dá, assim, cara, chega a dar aflição esse sutra. Tem uma hora que dá, assim, cara, acho que eu nunca vou chegar nisso. Tudo bem, é assim. Mas é que você começa a questionar tanto, porque ele fala de um lugar muito difícil, sabe, para acessar esse lugar. Mas se der tudo certo, tu não vai chegar lá, mesmo. Essa é a dificuldade, né? Porque a gente quer chegar, e por isso que não vai dar certo. Assim, a gente passou uma vida inteira tentando chegar. E o budismo começa a desconstruir toda a história de não chegar. É um retorno, aquele passo atrás. Mas é difícil. Ou até se tu quer chegar, como o Anagami, o Sakra Anagami, não tem problema nenhum. É só tu não te achar. Mas se tu quer chegar, Verdade. não tem problema. Ele não critica. Tu olha que interessante. Ele diz assim, olha, não chega em lugar nenhum. Ele não diz isso. Uhum. Ele só diz assim, como o próprio Subhuti, né? Ele diz assim, é justamente porque eu não criei uma concepção arbitrária de que, bom, eu cheguei em tal lugar é que eu posso ser chamado. Ou seja, não tem problema. Ele não vai criticar, não vai demonizar, não é nada disso. A pessoa quer fazer, faz, quer chegar, vai. Não tem nenhum problema. O problema é que o problema é como que a pessoa vai se construir ali dentro. E aí começa a questão, né? Então não diz tanto respeito às coisas, ou o que a pessoa quer fazer, os planos, né? Onde é que a pessoa quer chegar, isso não tem problema nenhum. O problema é que a pessoa, se ela se identificar, se fixar, pronto. Aí começa toda a confusão de sempre, né? Então ele vai jogar luz nesse ponto. Mas ele não critica os praticantes que estão no caminho e que estão, enfim, chegando nesses graus, né? Pelo contrário. Ele até vai dizer para o Subhuti, justamente porque você não se acha que você tem tais e tais qualidades. Aí ele vai, assim, jogar seda para o Subhuti, né? Isso é muito bonito. Então ele não descarta isso, né? Mas ele ilumina. Tá, eu vou tentar não chegar. Boa. É o jeito. Aí é o outro problema, né? Porque tu fica assim, pá, cheguei, não deu. Aí tu perde a paciência, né? Porque tu tem uma identidade de alguém que não quer chegar. Aí, pá, mas eu cheguei, eu não devia ter chegado. Aí começa tudo de novo, né? Então é interessante isso. É que é mais ou menos assim, depende o que acontece. Como a gente está muito acostumado com a visão causal das coisas, quando chega uma coisa dessas, a gente fica sem saber como encaixar, porque de fato não tem como encaixar. Ele diz aqui, olha, isso aqui ultrapassa o pensamento humano, ele diz aqui, né? É isso mesmo, não cabe. Então ele começa a jogar luz num fato muito interessante, que é assim, há uma dimensão em nós que há uma dimensão em que a iluminação já está totalmente presente, não está faltando nada. Simplesmente vejam. Então aqui ele fala desse lugar. Não é assim, eu vou fazer alguma coisa para então atingir a liberação. Não, só veja, não precisa fazer nada. Se você tentar fazer, aí você vai estragar tudo. Só veja. O problema, o mais difícil é justamente esse lugar da pessoa não precisar fazer alguma coisa. Se meditar, estragou tudo. Se a pessoa inventar de meditar, estragou tudo. Por isso que se diz a não meditação. Porque a meditação, no sentido muito específico, é fazer algo, é posicionar a mente de algum jeito, né? Então aqui, mesmo a meditação, nesse sentido de posicionar a mente ou de gerar estabilidade, calma, tudo também isso não vem ao caso. Simplesmente veja, a iluminação já está presente. Então aqui ele fala desse contexto. Só que desse contexto ele dialoga com a percepção nossa, assim, dos seres, né? De que a gente, bom, imagina que agora a gente chegou em tal lugar, depois a gente vai chegar em outro, a gente superou tais coisas. Tem uma sensação de uma trajetória ali acontecendo. Então ele aqui ele está justamente tirando esse chão. Né? Então a identidade que estava super feliz, que estava quase lá, ela começa a ficar meio mal. Isso é importante que ela fique meio mal. No contexto desses ensinamentos aqui, né? Isso é importante. Porque a pessoa descobre que ela não está indo em direção à liberação, ela está indo em direção ao melhoramento da identidade.
que não necessariamente significa lucidez. Pode ser que seja apenas o melhoramento da identidade. Só que a lucidez é isso aqui que ele está dizendo, talvez seja outra coisa. Né? Ok. Mas isso aqui é interessante, tem que voltar muitas vezes mesmo, né? Muitas vezes. Eu tenho que pensar, contemplar, repousar, meditar em cima, fazer retiros em cima disso, né? Preciso. É um texto para a gente voltar muitas vezes. E quantas vidas o Buda passou praticando os troços assim, né? Quer dizer, antes de atingir a liberação como Buda, né? Praticando o caminho. Né? Então nós vamos andando, né? Mas isso aqui é uma coisa para a gente guardar até o fim, né? A gente guarda até o fim. Então ele diz aqui, isso aqui não é muito fácil. Mesmo dentro de outras escolas budistas, tu vai apresentar isso aqui é uma coisa meio estranha. Porque se tem uma ênfase muito grande na causalidade, isso aqui, ele explode a causalidade, né? Então, dentro do próprio aspecto do mundo, é muito estranho, né? Porque dentro da causalidade, da bolha, as coisas elas têm uma eficiência causal, né? A gente não nega isso. Mas o ponto é que a gente talvez não consiga ver além disso. Então, esse é o problema. Se a gente não consegue ver além da eficiência causal, aí a gente está lascado. Porque a nossa visão, ela fechou ali, né? Então é isso. Eu acho que a gente vai ficar por aqui.